Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Seja- Vamos conversar hoje um pouco sobre tempo. Nossa, professor, mas você não está escrito em tecnologia de alimentos? Não, mas é sobre tempo. Porque entender como tecnologia de alimentos é uma ferramenta para minimizar desperdício é sobre tempo. É economizar tempo de quem produziu, de quem plantou, de quem comercializou, de quem processou. É para diminuir o tempo que talvez seja um dos bens mais caros que a gente tem hoje na atualidade. Quantos de vocês têm tempo para fazer tudo o que vocês querem? Quantas vezes não falta tempo para alguma coisa? Muitas vezes tempo para uma palavra, para um abraço. Então, minimizar desperdício é desperdiçar tempo, é minimizar desperdício de alimentos. Toda vez que eu jogo fora 1 quilo de banana que está se estragando, eu não estou jogando fora 1 quilo de banana. Estou jogando fora o tempo de quem plantou a banana, o tempo de quem colheu a banana, o tempo de quem vendeu essa banana, o tempo de quem comprou essa banana e chegou até a sua casa. Então, falar sobre tempo, sobre economia, sobre desperdício, é falar talvez sobre o bem mais precioso que a gente tem hoje, tá? Então, vamos falar como que tecnologia de alimentos pode ser esse aliado para poder economizar tempo. Não desperdiçar, nem que seja, às vezes não só de economizar, mas não jogar fora o tempo e o trabalho de quem fez todo esse serviço, tá? Então, a Anvisa entende alimento como toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso, qualquer outra forma adequada destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais, essenciais a essa formação, manutenção e desenvolvimento. O que isso significa? Significa que alimento é tudo aquilo que serve para o organismo humano se desenvolver, essencial para a sua formação, é que nos alimenta, que nos nutre, tá? E o que é alteração de elementos? Alteração de elementos é toda modificação que nele se opera, destruindo parcial ou totalmente suas características essenciais, tá? Por comprometimento de sua qualidade física, ou seja, ele não tem mais a qualidade física, não tem a mesma textura. Uma banana que está estragada, ela já está toda mole. A maçã que está estragada, às vezes ela está lá, já está murcha, não está nas mesmas qualidades que eu tenho, que eu espero uma maçã sadia, né? Ou mudanças químicas, ou seu estado de higiene. E muda com certeza a sua capacidade de nutrir. Esse alimento alterado já não nutre o seu organismo como nutriria ele se ele não tivesse alterado. Então eu tenho que evitar essas alterações de alimentos. E quem pode causar? Como pode ser essas alterações de alimentos? Alterações de alimentos pode ser por causa de micro-organismo, atividade enzimática, pode ser de origem química, pode ser de origem física, pode ser por insetos, roedores ou outros predadores. Então, presença de micro-organismo. Eu tenho lá um micro-organismo, eu tenho a bactéria que vai interferir lá no alimento. Eu posso ter uma enzima que ela muitas vezes dá próprio produto que vai fazer, vai deteriorar o alimento. Eu tenho ações de origem química, às vezes um produto químico, um contaminante ou uma outra coisa vai alterar esse alimento. Tem de origens físicas, o calor, a umidade, a luz é capaz de alterar. Tanto é que, por exemplo, por que a garrafa de cerveja é escuro, a garrafa de azeite é escuro, ou algumas embalagens de produtos são metalizadas, como do café, que é exatamente para a luz não alterar isso, tá? Ações de insetos e roedores e predadores. Então, normalmente não é estranho a gente às vezes abrir um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de milho e tacar um inchado. Por quê? Porque o inseto colocou o ovo dentro daquele grão e aquele ovo eclodiu quando a gente comprou esse grão e estava em casa. Então, evitar tudo isso significa evitar alterações no alimento, tá? Então, quais tipos de alteração pode ter? A enzimática. A interação enzimática pode ser tanto benéfica como ruim. Como assim? Benéfica quando a gente fala do processo de maturação. O processo de amadurecer um fruto, num fruto que estava verde, vamos pegar a goiaba, por exemplo. A goiaba verde ela é dura, mais amarrenta e mais seca. A goiaba madura ela é extremamente úmida, a casca é mais fina e é bem doce. O que aconteceu entre a garrafa, entre a verde e a madura? Amadureceu. Mas nesse processo de maturação, de amadurecer, e a manga acontece a mesma coisa, a banana acontece muitas coisas. O amido que estava dentro desse fruto é quebrado, cortado em várias unidades de açúcar, e esse açúcar adoça o fruto.
tá? Então, a mudança de cor. A maçã que estava verde ficou vermelha. A manga, que é verde, ficou amarela, tá? Então, essa formação dessas cores estão relacionadas com vitaminas. São carotenoides, licopenos, tá? Que são importantes para o nosso organismo. Então, essas enzimas ajudam. Mas tem algumas enzimas que atrapalham. Por exemplo, eu tenho enzimas que quebram gordura. Eu tenho enzimas que escurecem o alimento. A maçã, quando é cortada, escurece. Por que que ela escurece? Porque ela entra em contato com o oxigênio. Tem uma enzima que vai juntar o oxigênio e vai formar os componentes escuros. Por isso que a gente evita o contato com o oxigênio. Então, o que a gente faz no processamento de batata, de maçã, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar de molho. Ou vai evitar que tenha do jeito que ela quer. Então, a gente coloca aqui um ácido. A gente ainda corta a maçã, ainda não coloca limão, para fazer uma salada de fruta, para evitar que a maçã escureça. Que exatamente esse ácido não vai deixar essa enzima atuar. Tem alterações por questões químicas. Por exemplo, oxigênio atmosférico pode fazer isso. O oxigênio, sim, o oxigênio que a gente respira, que é essencial para a nossa vida, ele interage com as moléculas de gordura e causa ranço, forma oxidação. Aquele cheiro de coco velho, aquele cheiro de queijo velho, muitas vezes é por causa do oxigênio. O oxigênio interage com isso. Então, o que a gente faz? Evita ter oxigênio. A gente não quer que muitas vezes o oxigênio oxide a gordura. Onde eu vou ter uma gordura? Na picanha, por exemplo, numa carne. Então, o que a gente faz com essa carne? A gente fecha vácuo. A gente guarda para o oxigênio não interagir com a gordura e não oxidar. Então, a gente fecha o óleo, fecha o produto. Abacate, por exemplo, o abacate pode oxidar. Tanto que a gente corta o abacate, se descuidar, ele escurece. Ele escurece e oxida. Porque ó, a abacate é extremamente cheio de gordura, gordura boa, e o oxigênio pode quebrar essa gordura boa. Então, muitas vezes a gente vai usar uma embalagem exatamente para evitar que o oxigênio entre. Ah, não dá para colocar a vácuo tudo. Não, não dá. Mas eu tenho os plásticos que não deixam o oxigênio passar. Então, eu posso embalar numa embalagem plástica que não deixa o oxigênio passar, tá? Eu tenho alterações para os agentes químicos. Pode ser, de novo, benéfico ou maléfico. Por exemplo, a reação de Maillard é uma reação química que acontece entre açúcares e proteínas que tem dentro do alimento. Então, quando eu vejo a cor do pão, a cor de um bolo, de uma batata frita, é por causa da reação de Maillard. O aroma e a cor do churrasco é por causa da reação de Maillard. Isso acontece exatamente porque eu tenho aquecimento e alteração entre os alimentos, tá? Mas essa reação de Maillard, às vezes, não é benquista. Quando eu quero um produto que seja mais branco, mais claro, eu não quero que ela aconteça. Eu não quero, por exemplo, muitas vezes que um suspiro seja escuro. Eu não quero essa cor aqui, igualzinho aqui que tá do pão. Eu não quero essa cor aqui no suspiro. Suspiro eu quero ele branco. Daí como que eu faço? Como que eu controlo esse tipo de coisas? Tá? É uma alteração que às vezes eu não quero. Tem alterações que podem ser por agentes como agentes desnaturantes, agentes ácaros, metais pesados, tá? Eles podem facilitar a oxidação de lipídios, são tóxicos e acumulam no organismo, por exemplo, o mercúrio, que pode acumular em peixes, nos rios. Muitas vezes, quando eu tenho algumas situações de contaminação de metais pesados, eles podem se acumular, porque as algas vão juntar, o peixe vai comer a alga, o peixe maior vai comer o peixe pequeno e a gente vai comer o peixe maior. E daí a gente vai trazer todo esse metal pesado, que faz mal para a gente e altera o alimento também. Outras alterações podem ser físicas, mudança na temperatura. Tem coisa que é para congelar e tem coisa que é para aquecer. E tem coisa que não pode fazer o contrário. Por exemplo, quando a gente faz um sorvete, a gente fez o quê? Uma emulsão. Ele é uma mistura. O sorvete, quando está pronto, ele é extremamente macio. Por quê? Os cristais de água estão todos longe um do outro. Se a gente descongela o sorvete, os cristais de água se juntam. Quando a gente congela, eles ainda estão juntos. Então, o fato de congelar e descongelar o sorvete pode formar esses cristais que atrapalham a gente. Você vai ver lá o sorvete congelou, descongelou, ele está arenoso, você sente ele está áspero. Aconteceu foi que formou cristal de gelo, porque descongelou e congelou. Então, mudança de temperatura e de pressão ou luz pode alterar esse alimento. Como eu havia falado para vocês, a garrafa de cerveja é escura exatamente por causa disso.
para evitar que a luz entre e deteriore o líquido que está ali dentro. O azeite é a mesma coisa. Para quem é mais novo, está acostumado a ver o óleo naquelas garrafas PET transparente. Para quem é um pouco mais vivido como eu, vamos colocar assim, né? É mais experiente, é de uma época, lá na década de 80, que o óleo vinha em lata. Vinha em latas. Por que que vinha em latas? Porque a lata não deixava a luz passar, não deixava proteger o alimento, não deixava a contaminação com o micro-organismo, não deixava a luz entrar, tá? Ações de insetos e roedores. Os insetos podem perfurar as frutas, tá? Por exemplo, a anastrefa é uma preocupação, que é a mosca da fruta. Ela coloca normalmente seus ovos lá e daí quando você abre, o pessoal fala bicho de goiaba é feito de goiaba. Bicho de goiaba nada mais é do que a larva da mosca. A mosca vai lá, fura a goiaba, coloca lá dentro o ovo eclode e começa a alimentar. E daí ninguém quer comer goiaba com bicho, né? E alterações por micro-organismos. Dependendo do micro-organismo, ele pode alterar o alimento, ou às vezes ele pode contaminar o alimento, ou mudar suas características organolépticas. O que que é isso? É mudar seu sabor, seu aroma, seu produto. Pode liberar toxina, por exemplo, o botulismo, que todo mundo se preocupa. Ah, o botulismo, aquele mesmo da toxina botulínica que o pessoal usa para esticar o rosto, para deixar a pele mais bonita, também pode matar. Principalmente uma pessoa imunodeprimido, uma criança, uma pessoa de mais idade. E onde eu vou encontrar isso? Muitas vezes no alimento que foi mal processado, que não foi bem conservado. E uma coisa simples, eu não estou falando de um produto high-tech, estou falando de palmito, palmito em vidro. O mesmo palmito que a gente encontra muitas vezes nas estradas desse país. Lá na estrada do país a gente vai encontrar um palmito, ele pode ter, se ele não for bem processado, se a acidez, o pH que daquela salmoura não for bem controlada, ali pode ser um risco de botulismo. E o botulismo não vai dar um problema gastrointestinal, uma diarreia. Ele pode gerar morte. Então, por isso, normalmente sempre é uma preocupação com o botulismo. Diferente, por exemplo, da salmonela, que todo mundo fala. A salmonela vai dar uma desordem gastrointestinal, vai causar febre, pode levar à morte em casos mais agudos. Ser humana, algumas são as alterações químicas, que resultam de modificação de cor, odor, sabor, textura, aspecto do alimento. Por exemplo, o tomate que está fungado, às vezes, ali dentro da geladeira. A gente vê o tomate fungando e ele vai murchando, 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 tá? Isso por quê? Porque o fungo que está no tomate está comendo o tomate. Então ele está liberando as toxinas dele para deteriorar, para ele poder. Por exemplo, o fungo, eu falo que é um chupador. Ele faz o quê? Ele libera as enzimas dele, deteriora, transforma o alimento num suco e com as raízes ele, que não são raízes, são hifas, o nome certo, né? Chupa todo o alimento para ele poder se nutrir. Então, ó, quando a gente olha assim, olha lá o pão bolorado, ele vai perdendo a textura e as características. O pêssego, o tomate, o limão, tá? E ainda a gente tem os micro-organismos patogênicos, né? São o que eu havia falado que vão causar doença, tem contaminação que vai causar doença. Doenças podem, por condições irregulares de higiene durante a produção, que foi o que eu falei no caso do botulismo, ou da salmonela, armazenamento e distribuição, ou manuseio, às vezes na hora de manusear, levar esse alimento, a pessoa estava com a mão suja, contaminou o alimento e isso foi embora. A salmonela, que vai causar as infecções alimentares, ou seja, você infectou com o microorganismo. E tem as intoxicações, o microorganismo liberou uma toxina e essa toxina fez mal para você, tá? Então, as modificações dos alimentos originais, micro-organismos intencionalmente adicionados aos alimentos, então pode ser benéfico. Às vezes eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esses micro-organismos para modificar o alimento. Nossa, professor, mas você acabou de falar que o micro-organismo deteriora? Sim, deteriora. Mas alguns vão deteriorar pequenas coisas que vão modificar e deixar o alimento do jeito que eu quero. Por exemplo, iogurte. O iogurte é exemplo disso. O iogurte vai lá, o micro-organismo vai entrar, vai começar a liberar ácido. Essa acidez que o micro-organismo libera vai mudar a textura do leite. E esse leite fermentado dá uma característica que eu quero. Eu quero aquele leite mais espesso, eu quero aquele gel que é formado no iogurte natural. Os queijos. Não preciso nem falar do vinho, da cerveja, né? O pão
tá? Então, essas modificações mudam as características originais dos alimentos, tá? Pode ser micro-organismos que são naturalmente presentes no alimento. Se eu pegar uva, amassar a uva e colocar para fermentar, ela vai fermentar porque naturalmente ela já tem na sua casca esses micro-organismos que deterioram e formam um vinho. Ou eu posso colocar, por exemplo, como que eu faço no pão. Eu pego o pão ou na cerveja, ou propriamente o vinho. Às vezes as pessoas pegam o fruto e colocam propriamente lá o micro-organismo para ele deteriorar o alimento, tá? Então, o que eu ia falar dos iogurtes, os vinhos, queijos, cervejas, pão. Então, como que eu vou fazer para evitar essas alterações? Como que eu vou aumentar a vida útil desse alimento? Como que eu vou ganhar tempo, né? Porque eu comecei falando exatamente sobre tempo. Como que eu vou impedir os agentes de alteração? Fazendo conservação de alimentos. Eu vou conservar esses alimentos para que eles durem mais tempo. Como que eu vou conservar? Alterando, modificando, evitando que ele deteriore. Se eu deixar 1 quilo de arroz e 1 quilo de carne em cima da mesa e voltar daqui a uma semana, quem vai estar estragado? 1 quilo de carne. Por que 1 quilo de carne vai estar estragado e 1 quilo de arroz não vai estar? E se eu deixar uma laranja também? Vamos mudar agora, colocar uma laranja, 1 quilo de carne e 1 quilo de arroz. Quando eu voltar, quem vai estar estragado? E por quê? Quem estraga primeiro? A laranja, o quilo de carne ou arroz? Vamos imaginar ainda, não estamos num país tropical, que é quente, né? Se eu estiver no verão, quem vai estragar mais rápido? Qual que é a diferença desses alimentos? A quantidade de água. A grande diferença é a quantidade de água. Então, se eu modificar a quantidade de água, se alterar a quantidade de água, ou se eu deixar essa água mais disponível ou menos disponível, eu altero o alimento. Então, a grande questão, muitas vezes, é só a atividade de água. Eu posso só mudar a água, a quantidade de água, eu vou conservar esse alimento. Tanto que, por exemplo, a gente colhe soja, arroz, grãos, milho. O milho verde estraga. Mas quando eu seco o milho e eu debulho esse milho e guardo esse grão, ele não estraga. Posso fazer o fubá depois. Onde está a diferença? Eu sequei. No que eu sequei, eu tirei a água. Sem água, o micro-organismo não cresce. Então eu falo que o micro-organismo é que nem a gente. Se a gente cair hoje numa ilha deserta, o que a gente precisa para sobreviver? Vocês vão falar água e comida. Eu brinco normalmente que eu falo que a gente ia precisar do Wi-Fi, né? Pra quê? Pra postar na internet que a gente tá perdido na ilha, né? Pra avisar, pra mandar mensagem pra alguém. Mas brincadeiras à parte, eu vou precisar de comida, água e fogo. O alimento já tem naturalmente a comida e a água. O micro-organismo já tem tudo que ele precisa. Então, para não deixar de sobreviver no alimento, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a água. Se eu tirar a água, ou se eu deixar essa água indisponível, não vai crescer. Se a gente caísse numa ilha deserta, no meio do mar, ia faltar água? Não, você está no meio do mar, você tem água a tudo quanto é lado. Qual que é o problema da água? É que a água está salgada, não é água doce. Então tem uma quantidade grande de sal. Então, se eu colocar sal, eu disponibilizo a água para a gente beber. Então, a quantidade de sal, eu disponibilizo a água para o micro-organismo também beber. Então, se eu fizer uma salmoura, ou se eu aumentar, se eu salgar, eu posso conservar mais um alimento. Se a gente for reparar, nossos ancestrais já faziam isso. O bacalhau, a carne seca, desidratar qualquer alimento, conservar no sal é um exemplo de maneira de conservar alimento. Por quê? Porque eu vou roubar toda a água, eu vou desidratar esse alimento e não vai ter água suficiente. Ou não vai ter água em condições. Não tem água doce, porque está todo o sal preso. Então o sal se prende com a água e como ele está preso, ele não consegue se acessar. Olá, tudo bem? Voltamos aqui para continuar, né? Da última vez que a gente esteve junto, a gente estava falando sobre alterações em alimentos, falei para vocês sobre o tempo, falei sobre quais eram as alterações e falei como conservar, que era questão de água. E falei que a gente ia ver sobre conservação. Então agora a gente vai retomar isso, ver quais são as suas estratégias para conservar, como que eu vou evitar essa deterioração, tá? Uma das coisas que eu ia falar para vocês é exatamente o que eu começo hoje, o decréscimo da atividade de água.
da desidratação de alimentos ou adição de soluto. Ou eu vou secar, ou eu vou colocar alguma coisa que vai prender essa água. Ou eu vou fazer o quê? Eu vou evitar que as reações químicas aconteçam, que aconteça deterioração. Como que eu faço isso? Abaixando a temperatura. Quando eu abaixo a temperatura, as reações químicas acontecem muito mais devagar. Conforme aumenta a temperatura, acontece muito mais rápido. Então, tem coisas que no frio deterioram mais devagar e no calor deterioram mais rápido. Quando está mais quente, a banana amadurece muito mais rápido do que quando está mais fresquinho. Então, o que que a gente faz quando a gente quer que o alimento conserve? Guarda tudo dentro da geladeira. Ou a gente congela. Tem que tomar cuidado. Eu brinco, por exemplo, se minha avó tivesse um freezer, ela congelava até a gente para durar a vida toda, porque ela congelava tudo para não estragar. Que é uma outra geração, um outro jeito de pensar, tá? Então vamos tentar entender o que a gente vai fazer. Ou a gente vai colocar, diminuir a quantidade de água secando, ou a gente vai colocar um soluto, um sal, um açúcar, ou a gente vai refrigerar esse produto, tá? Então, outras maneiras de fazer isso: decréscimo de pH, diminuir o pH, tipo, ou seja, colocar acidez. Muitas vezes tem micro-organismos que não crescem no meio ácido. Lembra que eu falei no, na aula passada, no encontro passado, sobre o botulismo? Falei que poderia dar problema, por exemplo, no palmito, até usei o palmito como exemplo, tá? Então, as conservas, os picles, vocês já repararam que sempre é ácido. Por quê? Porque abaixo de um certo valor de acidez, algumas bactérias não crescem, inclusive o Clostridium. Então, se eu abaixar o pH, se eu deixar ácido ao ponto dele não crescer, que esteja em condições que ele não gosta, ele não vai crescer, então o alimento não vai deteriorar, tá? Eu posso colocar algumas substâncias químicas, uns conservantes, que pode ser desde sal, sal é um conservante, ou colocar os propianatos, os benzoatos, que vocês devem ver normalmente em rótulos de alimentos. Ou fazer uma mudança de atmosfera. Eu não falei que às vezes as enzimas precisavam de oxigênio? Tá, então eu tiro o oxigênio. O ar que a gente respira é muito mais nitrogênio do que oxigênio. Então, se você pegar, muitas vezes, um alface e colocar dentro de um bag, de uma almofada plástica, que esteja cheio de nitrogênio, não vai crescer. Eu não vou conseguir manter esse alimento. Então, eu posso dar alguns métodos convencionais para conservar alimentos. O primeiro deles vai ser o calor e o frio, tá? Então, ou eu aqueço para poder matar os micro-organismos, eu vou pasteurizar, eu vou esterilizar, ou eu vou guardar na geladeira, eu vou congelar para evitar que aconteça isso, para paralisar o crescimento dos micro-organismos. Posso colocar um aditivo, um sal, um açúcar, posso fazer irradiação, tem os alimentos que são irradiados, eu posso colocar defumação, eu posso fermentar, que vai alterar o alimento e vai ajudar a conservar o produto, tá? Dentro dos meios conservantes, a gente pode fazer uns que permite destruir uma parte, a totalidade dos micro-organismos, tá? Então, normalmente usa os tratamentos térmicos ou irradiados. Então, normalmente o que acontece? Eles impedem ou retardam o crescimento do micro-organismo, de alteração sem destruir. Tem conservação pelo frio, que é adição de agentes químicos de conservação ou embalagem sobre atmosfera modificada, que nesse caso eu não vou destruir como eu destruo com o calor, tá? Então, conservação pelo calor baseia-se no emprego de temperaturas ligeiramente acima máxima que permite a multiplicação do microrganismo, temperatura capaz de provocar a morte e inativação das células. Por exemplo, o microrganismo aguenta até 70 graus. Então, que temperatura que eu vou fazer? Eu vou aquecer até 75, tá? A maior parte das técnicas para aumentar o tempo de vida disso acaba sendo assim, tá? Então, quando a gente for pensar nisso, a gente vai aumentar o tempo, aumentar a vida útil desse produto, aquecendo. Mas quanto tempo eu vou fazer isso, né? Por exemplo, eu brinco que quando acabava a luz em casa, eu era festa. Por quê? Porque acendia as velas. Hoje a gente tem celular, com câmera de celular, a gente nem se preocupa tanto com isso, né? Acabou a luz, o que a gente fazia? A gente gostava de brincar com a vela. Seja com as sombras, ou brincar com o quê? Passar a mão em cima da vela. Passar em cima da vela, não queima a mão. A gente gastava, tá vendo? Passa a mão no fogo e não queima. Mas se você deixar a mão em cima da vela, por um tempo queima. Então, do mesmo jeito, não é o fogo, é o calor, é o tempo. É o tempo que você deixa lá. Então, hoje as relações, e para poder usar o calor, estão relacionadas exatamente quanto tempo e que temperatura. Então, as pasteurizações podem ser tipo longas ou tipo curtas,
ou extremamente rápidas, usando uma ultra alta temperatura, UHT. Tá? Então, normalmente, a conservação pelo calor provoca destruição da maioria ou na totalidade dos micro-organismos, que pode alterar o produto, ou pode destruir a totalidade dos micro-organismos patogênicos presentes e suas toxinas, inativa enzimas dos alimentos, ou seja, o calor não deixa que o alimento escureça. Então, por que que aquela batata congelada que a gente compra para fritar lá no supermercado não escurece que nem a batata que eu pego, que eu compro no mercado, a batata crua, descasco e ela escurece? Por que aquela batata congelada não escurece? Porque ela passou por um tratamento térmico. Esse tratamento térmico matou as enzimas, destruiu as enzimas que causavam esse escurecimento. Por isso essa batata não escurece, tá? Então, conservação pelo calor. A gente tem método de pasteurização e esterilização. Esterilização é tornar estéril, sem vida. Ou seja, eu vou matar tudo. Então, é alta temperatura e alta pressão. Então, eu vou aumentar a pressão para poder fazer isso. E pasteurização. Aí eu vou cozinhar, vou aquecer durante um certo tempo que eu possa matar esses micro-organismos. Mata todos, mas não esteriliza. Que às vezes pode sobrar uma célula que vai dividir, virar duas, duas virar quatro, quatro virar oito e assim vai. Tá? Então, o processo de conservação pelo calor existe vários. Por ação direta sobre o micro-organismo. Tá? A gente vai ter o quê? Por calor, branqueamento, tindalização, pasteurização, esterilização, defumação, que é um processo de pasteurização, tá? Por radiação tem radurização, radiação. Aqui eu vou usar energia radiante, tá? Eu vou irradiar o alimento. Vai deixar o alimento radioativo? Não. Vai só aquecer a água dentro do alimento. Por ação indireta, por frio, tem refrigeração, congelamento, supercongelamento, liofilização. Posso fazer por secagem, tá? Natural com sal, artificial vou desidratar, colocar no secador. Eu posso fazer uma concentração por evaporação. Então, eu vou evaporar toda a água e concentrar o produto, que é o suco de laranja concentrado, que o Brasil vende, exporta. Como que faz aquele suco de laranja durar tanto tempo? A gente manda lá para os Estados Unidos e não estraga. A gente pega o suco de laranja e concentra, evapora a água. Isso é muito parecido com o que se faz com o extrato de tomate. Exatamente esse tomate desidratado, tá? Por adição de elementos, então, vou colocar aditivos, sal, gacura, colocar açúcar, um revestimento, posso colocar gás. Por fermentação, posso fermentar o produto para durar mais tempo. Querendo ou não, o leite fermentado dura mais tempo que o leite comum, tá? Ou posso fazer por osmose. Posso colocar uma quantidade grande de açúcar que vai tirar totalmente essa água, tá? Então, a conservação por adição de solutos. A gente tem açúcar e sal, são os dois casos mais clássicos. A gente tem, por exemplo, os doces, que duram muito tempo, e a carne salgada, o bacalhau, o charque, que vai durar uma outra quantidade imensa de tempo. Então, tem esses dois termos, esses dois produtos principais, que são coisas comuns, que já é utilizada há muito tempo, e ainda funciona, conserva o alimento. Tá? Conservação por adição de soluto, ou a salga, o charque, a carne de sol. Por cura, eu posso curar. Como assim curar? Eu vou fazer uma mistura de sais e temperos, eles vão agir em cima do alimento e vão evitar a deterioração, tá? Por açúcar, nas geleias, no doce em massa, no doce em calda. Eu posso ter a defumação. A defumação eu tenho a fumaça que funciona como um conservante e também o calor dessa fumaça, que vai desidratar esse alimento e vai pasteurizar. Ele vai cozinhar o alimento lentamente. Esse processo de aquecimento pode matar os micro-organismos. Então, defumar é um jeito de conservar. Muitas vezes, nossos antepassados fizeram isso para conservar, para fazer durar. Às vezes matavam um porco, não tinha o que fazer com o porco inteiro. O que fazer? Defumava. Defumava as peças e as peças duravam muito mais tempo. Tá? Então, o que eu havia falado para vocês, a grande questão é a questão da água. Por exemplo, quando a gente olha para uma cenoura e para uma sardinha, elas têm a mesma quantidade de água. Só que se eu deixar a cenoura crua e a sardinha crua em cima da mesa e eu voltar daqui a 2 dias, a cenoura tá ok. A sardinha já vai estar fedendo, cheia de bicho. Onde está a diferença? Se eles têm a mesma quantidade de água. Você falou que era questão de água, você tem a mesma quantidade de água. A diferença é se essa água está livre ou não. Se essa água está disponível. E foi que eu falei da história de você cair lá no mar, na ilha deserta, e o mar está com água salgada. A água salgada não está disponível para você poder tomar.
Só água doce. Do mesmo jeito, se a água desse alimento estiver presa, ligada em alguma outra molécula, ela não está disponível para o micro-organismo utilizar. Então não acontece reação. Chama de atividade de água, indica a intensidade de forças que unem a água com outros componentes não aquosos. Na verdade, a atividade de água mostra para a gente quanto de água tem disponível para o micro-organismo viver. Quanto que ele tem de água para tomar dentro do alimento, quanto de água é possível utilizar para o micro-organismo utilizar para poder viver, para as enzimas utilizarem para alterar o alimento, para acontecer reação química. Se essa água não está livre, não tem como. Por exemplo, geleia, uma geleia. Vamos fazer geleia. Se a geleia certinho como ter feito, com quantidade de pectina e açúcar certo, ela dura 2 anos a temperatura ambiente, sem colocar nenhum aditivo, sem colocar nenhum conservante. Só açúcar, pectina e limão. Ou, se vocês preferirem, açúcar, casca de maçã ou casca de maracujá e o suco da fruta que vocês estão usando. 2 anos a temperatura ambiente, sem abrir, né? Na hora que abrir já é outra história. Por que que dura 2 anos? Se ele tem a mesma quantidade de água, muitas vezes, que um fruto, que uma maçã, que uma laranja. Porque a água que está lá dentro, ela está presa com açúcar na forma de um gel, que forma o que a gente chama de geleia. Tá? Então, para a gente ter uma ideia da atividade de água de alguns alimentos, quanto que os alimentos têm de água livre, para entender por que tem alimento que deteriora muito mais rápido que outros. Por exemplo, carnes, pescado, leite, bebidas, frutas, hortaliças, hortaliças em salmoura, enlatados, fruta em calda, estão indo muitas vezes mais que 98, 0,98. Sendo que o máximo de atividade de água é 1, que seria o 100%. Então aqui ó, tem 98% da água que tem nesse alimento está livre. Tá? Leite evaporado, concentrados de tomate, carne, pescado curado, suco de frutas, queijo, pão e embutidos tem 93 a 98% da água livre. Leite condensado, salame, queijos, produto de confeitaria, marmelada, da 85 a 93. Geleias, farinhas, frutas secas, caramelo, goiabada, coco ralado, pescado muito salgado. Entendam aqui, por exemplo, o bacalhau salgado, o extrato de carne, 85 a 60%. Doce, chopa, passou, acabei passando aqui. Doce ou de chocolate, 60%. Então, a conservação por adição de soluto significa colocar sal e açúcar. O aumento da pressão osmótica, a saída da água e a entrada de sólidos no alimento, promove a redução da água, tá? Causando condições desfavoráveis para o crescimento microbiano. Então, não vai crescer micro-organismo por quê? Porque eu aumentei a quantidade de água presa, eu diminuí a quantidade de água livre, tá? Então, o uso de açúcar. Normalmente, usa açúcar mais aquecimento. O aumento da pressão osmótica faz uma redução da atividade de água. Em condições desfavoráveis, causa condições desfavoráveis ao desenvolvimento microbiano, então não vai crescer microorganismo. Por quê? Porque falta água. Onde eu posso usar o uso de açúcar e aquecimento? Geleias, doce em massa, fruta cristalizada, compota, leite condensado. São exemplos onde eu só aqueci e coloquei açúcar. Não necessariamente coloquei um aditivo, eu coloquei um conservante. Só o calor mais açúcar já é suficiente para conservar. Esse alimento vai durar mais tempo, tá? Conservação com uso de açúcar. Geleia. São sucos de frutas livres de sólido suspensão. Pode ser doce em massa, como sendo uma geleia contendo polpa de fruta. E a polpa pode ser o caldo com sólidos de suspensão, tá? Desintegrado que se gelifica, que é goiabada cascão. Ou compotas, que são frutas, são cozidas em um xarope de sacarose. Então eu vou pegar e fazer uma calda de açúcar e cozinhar o fruto na calda do açúcar. Então o açúcar vai entrar dentro do fruto e o fruto vai liberar a água da calda. Então essa calda, esse fruto em calda, ele vai conservar porque tem tanto açúcar ali que a água está toda presa no açúcar, ou no açúcar que entrou na fruta, ou na calda que eu já tinha. Então, seja geleia, doce em massa ou calda, eu tenho uma quantidade grande de açúcar prendendo essa água, deixando essa água indisponível para o crescimento microbiano. Tá? Frutas cristalizadas são frutas preparadas para compotas, cozidas. Se eu cozinho várias vezes dentro do xarope, então ele vai perdendo água e ganhando açúcar, perdendo água e ganhando açúcar. Então eu coloco para secar ainda. Além de tudo, eu coloco para secar. E na hora que ela seca, aquele açúcar vai cristalizar em cima. Então eu vou ter uma fruta cristalizada, tá? Eu tenho frutas glaciadas.
Diferente de colocar no xarope, eu vou fazer o quê? Vou formar uma quantidade grande de açúcar, uma concentração lá de 3:1, e daí vou fazer o quê? Vou fazer uma cobertura com esse açúcar. É como se desse um banho de açúcar, uma capa de açúcar. Por que glaciado? Do mesmo jeito que a gente fala que a gente cobre o bolo com glacê, eu vou glacear com açúcar o fruto. E daí ele fica protegido de crescer micro-organismo. Exemplos disso, as geleias de frutas, os doces em caldas, os doces em cristalizado, o leite condensado é um exemplo disso. Então tem muito alimento que se conservar só colocando açúcar. Então era alimento que eu ia perder, que eu não tinha mais como vender, ou não estava bom o suficiente, não estava no formato que eu queria, não estava bonito, ou, por exemplo, é aquela caixa de morango que eu ia perder, ou aquele fruto que ia passar, ou aquela sobre-safra que sobrou. Ah, saiu, consigo vender 30 caixas de morango por mês. Ok. Só que eu estou produzindo 40, 50. O que eu faço com essas 10, 20 a mais? Posso transformar em geleia de morango, agregar valor e vender esse produto. E daí usar Blue Sal. É a técnica mais antiga que a gente sabe. A incorporação de sal via seca ou via salmoura. A aplicação a gente usa mais para carnes, tá? Então o sal vai roubar a água, vai desidratar o produto e o produto sem água não vai crescer micro-organismo, tá? Efeito do sal: ajuda a extrair as proteínas miofibrilares, ajuda a emulsionar a gordura, aumenta a capacidade de retenção de água, reduz a perda durante o cozimento, tem um papel bacteriostático, ou seja, não deixa crescer micro-organismo, favorece a oxidação e hidrólise de gorduras, conserva em quantidades superiores a 10%, conserva o alimento, e o paladar humano só aceita até 2,5% de sal, mais que isso a gente acha muito salgado. Tá? Então, toda vez que eu salgar, eu vou ter que acabar dessalgando. Se mais de 10% conserva, eu preciso tirar essa parte para poder utilizar. Tá? Efeito antimicrobiano, ele vai diminuir a atividade de água, eles inibem o crescimento das bactérias, porque abaixo de 2% de água não cresce bactéria. Então ajuda a combater os estafilococcus aureus, que produz toxina em produtos salgados, tá? Bolores ou leveduras, previne a concentração de sal, evita esse tipo de problema, tá? E concentrações de sal abaixo de 5,5% eu preciso refrigerar. Então não é só colocar sal, depende da quantidade. Acima de 10%, ok. Abaixo de 10 ali, até menor que 5,5%, quantidade de 2, 3, 4%, aí eu preciso salgar e fazer refrigeração também, porque só o sal não é suficiente, tá? Então o que a gente tem de produtos salgados? Presuntos, mortadelas, salames, tá? Repare, a carne seca eu posso manter temperatura ambiente. Agora a salsicha, o presunto, alguns tipos de salame, eu tenho que manter a mortadela, tem que manter refrigerado, porque tem menos sal do que podia ter, do que precisava ter, tá? Outros exemplos que eu tenho de sal, algumas salmouras são salgadas, tá? São os picles, a carne seca que a gente usa, o bacalhau que a gente come lá normalmente, herança dos nossos colonizadores, né? Então, qual que é a vantagem de eu adicionar um soluto? Aumenta a vida útil, tem um produto diferenciado. Eu estava perdendo a fruta, eu estava perdendo o peixe, eu tinha lá um tanque de peixe, eu não consegui vender todo o peixe, e daí o que eu faço? Salgo e vendo de salgado. Daí eu vou ter um valor, um sabor diferente, um valor agregado, porque o produto foi processado, então eu aumento o valor dele. Consigo distribuir longe de casa. Por exemplo, com o peixe, eu só conseguia congelar e vender na feira perto de casa, ou vender na cidade vizinha. Se eu desidratar, eu posso mandar ele até para outro país, tá? Então, o processamento, pequena concentração. Repare, eu não estou falando sobre de colocar um monte de conservante, estou falando de colocar sal e açúcar e calor, ou refrigeração. Eu aumentar o raio de área que eu consigo vender, que eu consigo produzir, que eu consigo trabalhar, tá? E disponibilizar alimento fora da safra. Eu posso ter esse alimento, posso entregar muitas vezes o peixe fora da época que era para ter. Meu tanque lá, 3 meses, eu estava com o tanque cheio, fiz o abate, tirei tudo. Só que vendi só metade do meu tanque, outra metade não tinha para quem vender, não tinha onde vender. Salguei tudo e vou vendendo durante o resto do ano.
Então, como a gente tinha falado, a gente tem a opção muitas vezes de conservar, guardar esse alimento através da defumação. É uma outra forma, porque o calor que sai e os componentes da fumaça são responsáveis por conservar esse alimento. Não vai permitir que cresça micro-organismo que esse alimento deteriora. E é também um processo de secagem. Eu acabo secando a fumaça, o calor que sai, acaba secando e pasteurizando lentamente, tá? Então, existe uma quantidade imensa de substâncias que saem na queima da madeira, e essas substâncias vão fazer o quê? Vão dar sabor, vão dar aroma e vão conservar esse alimento, tá? Mas daí qualquer madeira? Não, tem madeira que não pode, né? Por exemplo, algumas madeiras resinosas, como o pinho, não pode. Por quê? Porque senão vai ficar com gosto de desinfetante, né? Então, essa resina, esse componente vai dar um sabor, um aroma desagradável. Ninguém quer saber como isso está feito, tá? Então eu vou usar, normalmente a gente prefere que sejam árvores frutíferas, são melhores do que árvores resinosas, tá? Então o tipo de fumaça vai interferir, tá? O que que vai interferir isso? A temperatura que foi feita essa fumaça, como que eu queimei, quanto tempo de fumaça vai passar, o tipo de árvore que eu estou usando, se é uma defumação a quente, tá? Que hoje a gente usa a defumação, então a gente queima lá a madeira devagarzinho e essa madeira, as fumaças vai saindo. E a gente tem defumação a frio, no qual eu uso uma fumaça líquida, fumaça em pó, que vai dar essa característica também ao produto. Mas daí eu já não tenho a temperatura, não tenho pasteurização, não tenho a secagem, tá? Eu conservo o alimento do sabor, mas não tenho todas as características. Então a defumação eu vou precisar um lugar para colocar, vou precisar de circulação, ela pode ser natural, só fumaça, eu posso ter um ventilador colocando, eu posso estar usando uma fumaça líquida, uma fumaça em pó, tem várias formas de fazer esse processo. Outra forma que eu posso conservar é evaporação em concentração, que é o caso do extrato do tomate, lá o extrato de tomate que o pessoal usa para fazer lá o macarrão, a bolonhesa, é um exemplo disso. Tá? Então, aquele extrato de tomate foi feito o quê? Foi concentrado, foi evaporado a água, e essa água evaporada foi utilizada em outro lugar, e esse produto concentrado, como tem menos água, dura mais tempo. Lembra? A água é um problema. Tá? Então, se evaporar, concentrar. Então, a gente vê isso, por exemplo, em suco concentrado. A gente não está acostumado a comprar algum suco concentrado de maracujá, de caju, diluir com água. A mesma coisa acontece, pode ser um molho de tomate, um leite condensado é um exemplo disso, tá? Então, qual é o seu objetivo? Isso, concentrar os alimentos líquidos por ebulição, remoção parcial da água. Se eu diminuo a água, eu aumento a vida útil do alimento. E o que é isso? Promover a concentração dos alimentos antes de outra operação, gera economia de energia. Por quê? Porque daí eu não preciso carregar. Imagina que eu tenho que levar lá um suco de maçã para dissolver com suco de uva, produzo a maçã lá, o suco de maçã lá em Santa Catarina e quero entregar ela em Goiás. Nossa, quantidade de suco que eu tenho que levar. Se eu evaporar toda a água, eu levo só uma parte concentrada. Lá em Goiás eu coloco a água de volta. Então, além de tudo, ajuda. Então, fazer, por exemplo, muitas vezes, um tomate que a gente produz, uma fruta que a gente produz, a gente pode evaporar ela, pode fazer concentrado e vender esse concentrado, porque vai aumentar a vida útil do produto e ainda eu vou deixar de perder um alimento degradado, tá? Então, o que eu ia falar para vocês? Os sucos concentrados, molho de tomate, leite condensado, o suco de laranja concentrado, que a gente exporta bastante, tá? Outro caso que a gente tem, como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o tomate ou o fruto que vai fazer, a gente vai concentrar, aumentar o teor de açúcar, vai guardar isso em tambor, em lata, em vidro, em garrafa e vai vender isso para frente, tá? Outro processo é o processo de desidratação. O que é desidratação? Eu vou desidratar, eu vou secar o produto, aí eu vou ter o produto seco. Então, por exemplo, quando a gente seca algumas ervas, alguns temperos, a salsinha e cebolinha é um exemplo disso. Salsinha e cebolinha estraga muito rápido o cheiro verde. Mas se eu desidratar e vender ele seco desidratado, por que não? Uma quantidade grande de ervas a gente pode fazer isso. Frutas como maçã, abacaxi, banana, eu posso desidratar e vender ela desidratada, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aplicar calor para que esse calor faça a água evaporar e daí eu vou de novo concentrar. Também é uma média de concentração. Eu vou concentrar os componentes desse alimento. Se eu diminuir a água, diminuo a chance dele estragar, tá? Então, qual que é o seu objetivo? Aumentar a vida de prateleira, reduzindo a quantidade de água,
diminui peso e volume, então facilita transporte, armazenamento. Uma coisa, por exemplo, quando eu pego manga, vamos pensar na manga. Pegar uma caixa de manga ocupa espaço imenso e estraga rápido. Só que se eu secar essa manga, concentrar ou desidratar, ela vai usar um espaço bem pequeno e vai ocupar menos espaço, mais fácil carregar. Por exemplo, vamos imaginar que a manga tem 85% de água. Significa que a cada 1 quilo de manga, 850 gramas é água e só 150 gramas é manga. Então, para ter que carregar 1 quilo de manga desidratada, eu vou ter evaporado uma quantidade imensa de água. Não é só 1 quilo. Ó, se 1 quilo de manga dá 150, eu vou precisar de pelo menos 10 quilos de manga para poder dar 1 quilo de manga desidratada. Então, a gente tem leite em pó, ovo em pó, café solúvel, frutas desidratadas, amêndoas, grãos todos desidratados, que é exatamente para durar mais tempo, para aumentar a vida útil. Tá? Qual que é a efeito da característica no alimento? Vai endurecer, vai ter uma movimentação de sólidos solúveis, vai causar uma retração, então na hora que eu seco ele dá uma murchada, tá? Pode ter um escurecimento, acaba escurecendo, mas não em termos de valor nutritivo. Pode perder um ou outro componente, mas no geral se mantém. Diminuição de água e aumenta a vida útil. Então, por exemplo, quando a gente pega abacaxi em pedaços, uma bandeja de 2,6 quilos, secando 65 graus, tempo de secagem 12 a 14 horas, rendimento final 520 gramas. Então, 2,6 quilos rende 520 gramas. Por quê? Eu evaporei toda essa água. Tá? Só que esses 520 gramas eu vou vender ao preço de 2,6 quilos mais o que eu gastei de energia aqui. Tá? Então é um valor agregado maior. Ó, então, frutas desidratadas. Então, a gente tem alguns já embalados. Tem os produtos que vende a granel. Aqui a gente tem kiwi, maçã, ó. Podia ser manga. E daí outra maneira de aguardar e armazenar esses alimentos é conservando. De fazer o quê? Por conservação. A gente pode conservar esse alimento fermentando. Então, fermentar é um jeito de conservar. Por quê? Na fermentação, eu produzo compostos que vão matar outros micro-organismos ou competir. Tá? Então, o uso da fermentação é uma maneira de evitar que cresça alguns micro-organismos. Só cresçam micro-organismos que eu quero ou que eu gosto. Tá? Então, normalmente eu preciso ter um carboidrato, vou precisar um açúcar, um micro-organismo, ou ele vai produzir CO2 e água, ou vai produzir álcool e ácido. Tá? Então, o processo do qual exige trocas químicas, um substrato orgânico, ação de enzimas, micro-organismos, precisa de uma quantidade imensa. Mas é relativamente simples. Então, se eu fermentar e produzir ácido, eu consigo armazenar. Por um bom tempo, a humanidade tem feito isso. Tá? Então, com a fermentação, professor, mas que fermentação é fermentar o quê? Pão, bolo, leite, ou não, cerveja, leite. Tá? Então, normalmente eu vou usar açúcares, pectina, albumina, para produzir álcool, acético, lático, pode ser levedura, pode ser bactéria, tá? Então, quando a gente tem alimentos fermentados, a gente tem uma quantidade imensa. Então, molho de soja, pão, chucrute, tofu, cerveja, vinagre, kombucha, kefir, picles, são todos exemplos de produtos que são fermentados, exatamente na conservação e aproveito, tá? Então, eu vou fermentar lá o salame, que tem aquela camada branca, é porque a fermentação, o fungo produz ácido, e esse ácido é suficiente para fazer o quê? Para acidificar e não deixar crescer outros micro-organismos. Eu vou fermentar uva para produzir o vinho, o champanhe. Então, a bebida que eu estou utilizando é um exemplo: o queijo, o pão, tá? Então, como funciona a conservação? Vou ter lá a matéria-prima, lá que pode ser o suco de uva, pode ser a cenoura, pode ser o pão, a farinha, mas o micro-organismo ele vai produzir ácido lático, ácido acético, etanol. Esse ácido que ele produz não deixa outros micro-organismos crescerem, tá? E daí, por causa disso, não vai crescer, só cresce o micro-organismo que você gosta, que você quer. Por exemplo, no iogurte, só vai crescer o micro-organismo que eu quero, lactobacilos. Os outros, da salmonela, do clostridium, todos os outros não vão. Por quê? Porque a acidez que ele produz, na hora que o lactobacilo está comendo o açúcar do leite, ele vai liberando ácido lático. Esse ácido lático diminui o pH e daí não deixa crescer outro micro-organismo, deixa o ambiente inóspito para outros micro-organismos, tá? Então, o micro-organismo pode ser fungo ou bactéria. Quem tem de fungo? Bolor ou levedura, tá? Bolores algum queijo,
aqueles queijos verdes, os queijos azuis, levedura para pão e para bebida alcoólica e bactérias para iogurte, queijo, tá? Então, que tipo de fermentação que a gente tem? A fermentação alcoólica, que vai produzir etanol, tá? Fermentação acética, que produz vinagre, e a fermentação lacta, que vai produzir picles, chucres, queijo, crute, queijo, iogurte, tá? Fermentação alcoólica normalmente que mais chama atenção por causa da cerveja. A gente é um país quente, consome uma quantidade grande de cerveja, né? E as bebidas, então a gente pode aproveitar esses produtos para poder fermentar, para produzir cachaça, lá o caldo de cana, vinho, a gente pode produzir licores, outras bebidas alcoólicas, que são produtos como grapa ou exemplos, coisas como isso. A gente pode produzir, por exemplo, fermentação acética para produzir vinagre. Tem alguns trabalhos, alguns pesquisadores que pegam o resto da feira, o que sobrou da feira, e usa para poder fazer vinagre. Simples assim, sabe? Coloca para fermentar e produz vinagre. Então eu vou pegar o álcool etílico mais O2 e conseguir ácido acético. Então eu produzo o fermento, produzo o álcool, do álcool eu produzo o ácido acético, o vinagre. Ou uma das que eu mais gosto, que eu acho mais interessante, são as fermentações láticas relacionadas com leite, tá? Lembrando, fermentação lática é porque tem uma bactéria que produz ácido lático, não necessariamente só com leite, tá? E a gente acaba falando mais do leite. Então, por exemplo, o picles, o chucrute, o a azeitona, os leites, o kefir, são exemplos disso. Derivados de leite, a gente tem iogurte, kefir, a coalhada, lá o Yakult, alguns comes, tá? E depois a gente pode ter fermentação de vegetal, que pode ser sem fermentação, só acidificando. Então eu vou pegar o vinagre que produz lá na outra fermentação e colocar o vinagre para fazer uma conserva de vinagre, ou eu posso colocar o produto para fermentar e lá produzir o ácido que vai conservar o produto. Tá? Chucrute é um exemplo disso. Ele é produzido por fermentação lática, então eu pego lá o repolho, coloco 2, 3% de sal, ele vai puxar água, essa água vai crescer o micro-organismo, esse micro-organismo vai fazer o quê? Vai produzir ácido que vai manter o chucrute conservado. Ou a fermentação na azeitona. São exemplos de onde a fermentação pode ajudar a gente. E daí, quando a gente tem alguns, acabou passando batido, quando eu tenho alguns vegetais que não são tão bonitos, e aí o que eu faço? Sabe, algumas vezes tortos, às vezes você pega lá cenoura de duas pernas, batata tudo contorcida, e o que eu faço? Alternativa para isso. A gente chama minimamente processado. Ele é feio com casca, mas na hora que você cortou em cubo, ninguém sabe se a cenoura era inteira, se a cenoura era duas ou se era só meia cenoura, tá? Então isso começa lá na década de 30 para poder facilitar, e quando a gente fala fast food, é comida rápida. Comida que é produzida rápida, não necessariamente precisa comer rápido. Eu preciso produzir muito rapidamente, então eu não preciso dar tempo de eu cortar todos os vegetais. Então eu posso pegar e receber cortado. É que nem salada. Às vezes a gente não tem tempo de fazer salada, mas se a gente vai no mercado e já está pronto, lavado, as folhas, organizado, não facilita só a gente temperar a salada e comer? Então isso é minimamente processado. Então a gente pode ver isso conveniência, por exemplo, a fruta que não estava tão bonita, a banana não estava tão assim perfeita, por que não pegar ela, picar e transformar numa salada de fruta? Por que não pegar uma cenoura que não está tão bonita, ralar ela e vender na forma de ralada para uma salada, alface? Então eu vou agregar valor, vou utilizar um produto que eu ia perder, simplesmente porque ele não estava mais bonito, tá? Então a gente tem todo esse tipo de salada, corte, às vezes a mandioca ela tá torta. Se eu descascar e cortar ela, não tem problema nenhum, tá?